Nós vamos falar então sobre comunicação não violenta. Para quem não conhece, existe um livro sobre esse assunto muito interessante que aborda aspectos bem profundos. E aqui nós vamos trabalhar algumas questões mais superficiais, mas que vêm de encontro ao nosso dia a dia. E seguindo a proposta da escola, que faz o vínculo entre a doutrina espírita e os temas teóricos, científicos, nós vamos trazer da mesma maneira aqui. Vamos trazer alguma abordagem do espiritismo e trazer as abordagens psicológicas. Ok? Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, que eu quero ler para vocês uma frase lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a família. Deus permite que nas famílias ocorram as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Será que na nossa família nós temos dificuldade de relacionamento? Eu ouvi o senhor. Às vezes a gente esconde, mas nós temos. Tem aquelas pessoas que naturalmente você se relaciona com mais facilidade? E tem algumas pessoas que a gente não entende o porquê, que a gente tem certa dificuldade. Não é assim? Então, o Espiritismo nos conta que essa dificuldade, ela é necessária. Porque muitas vezes essa situação vem para nós como prova e como progresso. Prova e progresso. Meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, se a vida fosse só um mar de rosas, a gente aprenderia alguma coisa? A gente ia viver na curtição, não é? Não são os momentos de dificuldade, de dor, de angústia, de conflito que nos propulsionam, que nos movimentam para frente? Então, nesse nosso mundo de dificuldades, nós precisamos fazer uma ressignificação, transformar aquilo que a gente acha que é difícil, que é duro, que dói, que sofre, que é chato, para algo que é de necessidade, de oportunidade, de ferramenta de aprendizado. É igual na escola. Para que serve uma atividade na escola, um exercício que você passa para o aluno de matemática? Uma prova que ele faz, não é para testar os seus conhecimentos, para reforçar aquilo que ele já sabe ou para mostrar para ele o que ele ainda não sabe? Na nossa vida, as nossas provas, as nossas dificuldades servem para a mesma coisa. E a família é uma grande prova de paciência, de tolerância. Ou eu estou falando besteira? Quem concorda comigo, levanta a mão. Faz uma cosquinha no colega do lado. Estou brincando. Vamos lá. Então, tem momentos na vida que a gente, sabendo que a família tem essa necessidade e essa importância, a gente começa a tentar desviar aquilo que a gente mais precisa, a gente começa a tentar contornar. Eu vou explicar melhor o que eu estou falando. Tem uma história muito legal que o livro nos traz, Comunicação Não Violenta, que é o seguinte. Tinha um homem, embaixo de um poste de luz, estava procurando alguma coisa no chão. Passa um policial e pergunta para ele: ô companheiro, o que é que você está procurando aí, tanto procura? Ele fala: as chaves do meu carro. E aí o policial pergunta para ele: mas você então perdeu as chaves aí? Ele fala: não, eu perdi lá naquele beco escuro ali. O policial acha estranho, né? Mas por que você então está procurando aqui? Ele falou: porque aqui, embaixo do poste, a luz é melhor. Faz sentido ele procurar a chave ali? Onde que ele perdeu a chave? Lá no beco escuro. Por que ele está procurando ali onde tem luz? Bom, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Muitas vezes, mesmo sabendo quais são os nossos objetivos, que é encontrar a chave, a gente fica procurando aquilo que a gente quer em lugares que a gente não vai encontrar, que não faz sentido a gente buscar. O que é o objetivo de todos nós que estamos aqui hoje? Qual que é o objetivo principal de todos nós? O que você quer na sua vida? Tem uma resposta que junta o que está todo mundo pensando aí. Às vezes você está pensando na família, você está pensando às vezes no trabalho. O objetivo final de tudo é a felicidade. Absolutamente tudo que a gente busca na vida, mesmo que sem prestar atenção naquilo, de forma inconsciente, o que a gente quer alcançar é a felicidade, não é? Você casa porque você quer ser feliz, você quer ter uma família, quer ser feliz, você quer ganhar dinheiro porque você acha que o dinheiro vai te trazer conforto, e esse conforto vai trazer felicidade, não é? Só que às vezes, a nossa busca pela felicidade, infelizmente, a gente está procurando no lugar errado.
Adianta procurar embaixo do poste de luz só porque está iluminado, sendo que não foi lá que eu perdi? A gente faz isso o tempo inteiro. Às vezes nós buscamos felicidade nas coisas materiais. Tem um estudo muito legal dentro da psicologia, psiquiatria, que mostra para nós que nós não conquistamos felicidade com dinheiro. Às vezes você ganhou na loteria. Vai ficar feliz? Vai, você vai ter um pico de felicidade. Uau, ganhei! Só que logo a nossa felicidade tende a voltar para um basal, para aquilo que é normal. Ai, passei por um acidente muito traumático. Fiquei triste, não fiquei? Perdi um membro, perdi uma perna. Nossa, triste, não é? A gente passa por aquela curva de tristeza, mas a gente volta para o nosso basal de felicidade. Normal, a gente acostuma às situações. Então, grandes traumas, grandes problemas de saúde ou grandes conquistas financeiras não alteram o nosso estado real de felicidade, constante. Isso não muda. Quer dizer, dinheiro então não traz felicidade, já foi provado pela ciência. Mas sabe o que traz felicidade? Família. Casamento estável. Olha que legal. Quem é casado? O casamento estável, organizado, com carinho, ele aumenta o nosso nível natural de felicidade. Nós passamos a ser pessoas mais felizes. Olha que legal isso. Então vamos confiar na instituição familiar. E o Evangelho estava nos falando isso. Não estava? Deus nos dá a oportunidade da família para buscarmos a felicidade. Onde estamos então buscando a nossa felicidade? Será que estamos focando no lugar certo? Mas aí nós nos perguntamos, mas nem sempre eu consigo. Eu gostaria de ser uma pessoa maravilhosa, de ser sempre paciente dentro de casa, sempre tolerante, respeitar o outro a todo momento, mas a maioria das vezes o que acontece? Eu surto. Boa resposta. Eu não consigo, eu perco a paciência, eu sou exigente, eu abuso do outro. Será que nós abusamos do outro que está no nosso lar, dentro da nossa casa? Então, onde é que está o equilíbrio daquilo que eu gostaria de ser, né, Glaucio? Daquilo que eu realmente sou. É por isso que nós estamos aqui estudando sobre isso. A ciência vem contribuir com isso. Vem contribuir para nos mostrar ferramentas para vivenciarmos melhor o nosso dia a dia com um pouco mais desse objetivo que a gente quer chegar. É por isso que nós vamos estudar aqui hoje. Conhecimento, então, é poder. Ok? Então é o seguinte. O que a gente pode, então, fazer? Quais são os aspectos que a psicologia traz, que a própria doutrina espírita também nos traz, que não são positivas, ou que às vezes nós costumamos agir dentro do nosso lar, porque nós fomos acostumados a isso, fomos ensinados pelos nossos pais. Gente, nós vivemos em uma sociedade que passou por quase 2000 anos sem muita modificação. Quase que a mesma coisa. Os comportamentos eram ensinados quase que de um mesmo jeito. E agora, nós começamos, depois da Revolução Industrial, há poucos anos, vamos colocar 2 séculos apenas, isso é nada da humanidade, nós estamos nos modificando agora a forma de pensar, a forma de agir, a forma de lidar com o outro, de respeitar o outro. Por isso que é tão em voga agora as questões de gênero, de raça, não é? A gente fala tanto sobre isso, as pessoas lutam tanto com isso, porque nós estamos saindo do berço dentro dos aspectos sociais desses assuntos. Então nós temos muito ainda para aprender. E quando a gente fala do espírito, nós que na doutrina espírita falamos da reencarnação, a gente mostra, a gente entende que nós então, ao longo desses 2000 anos, 2000 anos eu estou falando só por causa do Cristo, né? Mas na verdade, a gente vai muito para trás disso, muito para trás. Então a gente vive todos esses séculos reencarnando, vivendo, aprendendo, convivendo nas nossas famílias, sempre de um mesmo jeito. E agora nós reencarnamos numa sociedade que quer mudar, que quer falar de tolerância, que quer falar de respeito, que quer falar de amor ao próximo. Será que é fácil para nós entender isso? Mudar esse hábito de que o homem dentro de casa é que manda e a mulher lava a louça. Tá certo isso? Não, as mulheres falaram bem alto, e ainda bem.
Porque é isso mesmo, nós temos que mudar esse pensamento, de que o pai não tem responsabilidade com o filho. O pai ajuda nada. O pai tem a mesma responsabilidade que as mães. Olha como é que a gente ainda... E quem aí dos homens, eu vou perguntar, aprendeu com os seus pais, né, ou vivenciou na sua própria família, que não tem responsabilidade, que só ajuda de vez em quando? Levanta a mão os homens que vivenciaram isso. As esposas levantando a mão dos maridos, assim, ó. Pois é. Então nós, como espíritos reencarnantes, chegou o momento de finalmente a gente abrir a nossa mente para aquilo que Jesus nos ensinou da igualdade, do amor ao próximo. É isso, é dentro de casa que começa. E aí nós vamos falar, por exemplo, o que é então comunicação violenta? O que será que eu estou fazendo com os meus filhos em casa, que às vezes eu nem percebo, mas que não são positivas? Ah, que legal. Olha que bonitinho, ó. Para organizar os slides, nós montamos... Quem já viu esse filme aí, ó? Da família Madrigal. Chama Encanto. Já viram? Que legal, com os filhos. É legal, não é? Lá tem um monte de situações de relacionamento. Alguém que é surtado, alguém que está em conflito com o seu poder, a outra que não gosta da irmã, que tem dificuldade de ciúme, tem um monte de coisa. Quer dizer, a nossa família, não é assim? A Disney é fantástica, né? Então, olha só, pode passar para frente, por favor, Preto? Uns 3 slides já. Mais um. Aí. Primeira coisa que nós vamos falar então, que a gente costuma fazer, que não é positivo. Juízos morais. O que são juízos morais? Juízos morais são julgamentos que a gente costuma fazer. Será que a gente julga, gente? Julga. E a gente julga tanto que próprio Jesus falou lá em Mateus, falou o seguinte: não julguem. Ele já ensinou para nós há muito tempo. Não julguem, para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. É assim, não é? E aí o que a psicologia traz sobre isso? Que quando a gente analisa os outros, nós estamos colocando no outro as nossas próprias necessidades. Não é assim? A gente chama isso de projeção. Olha só que interessante essa comparação aqui que nós trouxemos. A Belinha está na nossa frente. Obrigado mesmo. Olha só, a minha esposa deseja mais afeto do que eu dou para ela. Isso costuma acontecer? Minha esposa está querendo afeto e eu não dou. Mas por quê? Ela, então, é carente e ela é dependente. Eu, como marido, estou julgando a minha esposa. Não é um julgamento? Ela é muito carente. Mas se sou eu que quero mais atenção do que ela me dá, aí ela é indiferente e insensível. Meu colega atenta mais aos pormenores, aos detalhes do que eu. Então ele é meticuloso. Então ele é compulsivo, coitado. Mas e se for o contrário? E se eu que presto mais atenção nos detalhes? Aí o meu colega é descuidado. Ele é desorganizado. É a mesma situação. Mas quando nós colocamos o outro em julgamento, o outro está sempre errado, o outro é sempre o pior. Eu estou sempre certo. Será que a gente faz isso com os nossos filhos? Pensando que os nossos filhos estão numa situação de vida diferente da nossa. Ele não tem a vivência que eu tenho. Ele não tem o cérebro desenvolvido da forma que o meu está. Ele não tem as capacidades de compreensão, de tomada de decisão que eu já tenho. E às vezes nós colocamos nos nossos filhos, nas nossas crianças, responsabilidades que às vezes nem eu mesmo consigo cumprir. Mas nós acusamos, mas nós impomos e nós julgamos. Será que isso é positivo? Primeiro, nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, porque todos nós erramos. Eu não acredito que exista família nenhuma, criança nenhuma, que em algum momento da vida não seja traumatizada pelos pais. Nós vamos traumatizar os nossos filhos. Agora, o objetivo desse estudo é a gente diminuir ao máximo, não é? Que a gente puder, porque nós amamos nossos filhos. Nós não queremos que eles se desenvolvam de uma maneira cada vez mais clara, límpida, organizada, não é assim? Nós não estamos aqui para isso? A Bíblia não traz para nós que nós somos responsáveis pelos nossos filhos? O que fizerdes dos filhos que te confiei? É nossa responsabilidade. Fioca, passa mais um, por favor. Qual será, então, que é a utilidade de falar para o outro? Você está errado.
Será que essa é uma comunicação violenta? Quando a gente chega e fala assim, não é assim, você está errado, e aponta o dedo e fala bravo. Será que a gente faz isso com os nossos filhos? Com os nossos maridos? Com as nossas esposas? Nós não estamos aqui falando só de crianças, estamos falando de relacionamento familiar. Como é que nós podemos, então, nos comunicar de forma menos agressiva? Quando eu faço isso, dizer que você está errado dessa maneira acusatória, o que a gente causa no outro? Duas coisas. Ou uma postura defensiva, de resistência, ela não vai concordar comigo e vai se incomodar com aquilo, vai ficar brava comigo. Ou ela vai aceitar, acatar aquilo que eu estou falando. Eu vou provocar nessa pessoa medo, culpa, vergonha. Alguma das duas situações eu resolvi o problema? De jeito nenhum. Ou a pessoa é diminuída, ou a pessoa que é, pelo orgulho que naturalmente nós ainda trazemos, a pessoa vai erguer o peito, levantar a cabeça e vai falar mais alto do que eu. Não vai adiantar. Então acusar o outro, apontar o dedo e falar que o outro está errado desta maneira, nunca vai resolver. É aquela famosa frase, né? Você prefere então ser feliz ou ter razão? Os dois. A gente prefere ser feliz, mas geralmente as nossas escolhas do dia a dia é ter razão. E aí uma coisa não combina geralmente com a outra, mas apenas pela maneira como eu me comporto. O problema não é em ter razão, às vezes a gente realmente tem razão, a gente tem razão. Mas como eu me comporto para mostrar para o outro que eu tenho razão? Aí que está a questão. E daqui a pouco a gente chega lá. Outra coisa que a gente costuma fazer, principalmente com os filhos, e às vezes também com o nosso par em casa, né? Fazer comparações. Existem estudos muito importantes que mostram que quanto maior o nível de comparações, menor o nível de felicidade. Isso acontece em relação, quando eu comparo alguém com outra pessoa, ou quando eu me comparo com os outros. Aí também vai um grande problema das mídias sociais. Quanto tempo nós não passamos no Instagram olhando a vida dos outros? Aquela vida na praia, feliz, aquela família de margarina, tá tudo lindo, mas a minha família é cheia de problemas. E aí nós começamos, às vezes até inconscientemente, a fazer comparações. Eu queria tanto que minha família fosse melhor, fosse assim. Será que aquilo é verdade? Aquilo são fragmentos da vida de alguém, que a minha vida também tem. Só que eu só vejo o que é bonito do outro. E na minha eu conheço todas as dificuldades. E aí as comparações, não tem como não acontecer. E aí o nosso nível de felicidade, vai lá embaixo. Cuidado. Cuidado com esse autoestímulo ao acompanhar as mídias sociais. Cuidado ao deixar os nossos filhos a vivenciar isso também. Porque desde crianças, eles já vão começar a fazer essas comparações. Que às vezes a vida do outro é diferente da minha. Ainda mais a criança, que não tem condição, às vezes, de projetar. Então, cuidado com o tempo de tela das crianças. Nós temos tanta coisa para ensinar, para conviver. Não é isso? Mas essa é uma outra história que a gente pode falar em outro momento. Outra coisa, críticas. Nós adoramos criticar, né, gente? É tão fácil olhar para o problema no outro. As críticas generalizadas. A psicologia comportamental, então, vai trazer que, às vezes, a crítica ela vai provocar inibição. E uma das grandes causas da baixa autoestima nas crianças e em nós também, são as críticas. Geralmente crianças que crescem, tá? Tem estudos que mostram que crianças que crescem em ambientes onde elas são altamente criticadas, e não é aquela crítica construtiva que nós estamos falando, é aquela crítica mesmo para diminuir as próprias comparações. As crianças começam a se desenvolver com medo de se expor, medo de se apresentar, de falar, de expor seus sentimentos. Então, as críticas costumam gerar inibição e medo. E aí causa nas crianças um comportamento de fuga ou esquiva. O que é fuga ou esquiva? É quando, no momento onde a criança se coloca numa posição onde é pedido algo dela, ela se retrai, ela foge, ou ela nem chega a se apresentar, ela nem chega lá, ela nem sai do quarto, vamos dizer assim, né?
Quer dizer, as críticas, então, nesse sentido de culpabilizar, nunca serão positivas. E aí, nós estamos falando isso para a gente começar a refletir no nosso lar. O quanto eu tenho feito isso? Porque geralmente a gente faz isso, não é nos momentos felizes. São nos momentos onde nós estamos estressados, cansados, impacientes, chegamos do trabalho e aí a gente solta todos os cachorros naqueles que estão na nossa frente dentro de casa. É ou não é? Eu não sei vocês, eu faço isso. Estou trabalhando para não agir mais assim. Porque a gente cuida do chefe. A gente cuida do colega de trabalho. Nós nos esforçamos ao máximo para não entregar quem nós realmente somos fora de casa. Mas aí chegou em casa, meu filho. Né? Ai, que medo. Por que então que na instituição, que é a mais importante, é onde a gente precisa procurar a nossa felicidade de verdade? Lembra do esquema da chave na luz do poste? Será que nós estamos dedicando o nosso esforço onde realmente precisa? Porque o chefe, por mais que seja muito importante, porque eu posso arrumar outro. Mas o filho não. O filho não é substituível. Não é, você pode ter outro, mas aquele que você traumatizou, que você perdeu a confiança, esse filho você não substitui. O chefe às vezes até substitui. Onde estão as nossas prioridades? E aí nós vamos falar dessa comunicação aí que às vezes nós temos. Essa comunicação verbal agressiva. Quem aqui já gritou com o seu filho? Não precisa levantar a mão. Eu vi gente fazendo assim, ó. Às vezes a gente perde as estribeiras, não é assim? A gente grita. Será que o grito tem prejuízo? Daqui a pouco nós vamos falar da palmada. Ixi. Por enquanto nós vamos falar do grito, do falar bravo. Eu vi esses dias muito interessante uma pesquisa que foi feita e eram colocadas as crianças de frente, né, a pesquisadora, a mãe do lado. E essa criança, a pesquisadora oferecia brinquedos para essa criança. Naturalmente, a criança brincava, se divertia. Aí entrava uma terceira pessoa, e aí gritava, brigava, não com a criança, com a pesquisadora, com a psicóloga lá, a fim de fazer o teste. A criança imediatamente parava a brincadeira e se colocava em estado de alerta. Depois era oferecido um outro brinquedo para a criança, ainda mais atrativo. A criança não tinha condições, ela não pegava o brinquedo, ela continuava em estado de alerta, de medo. Quando nós gritamos com os nossos filhos, às vezes estou ajudando a fazer tarefa, e aí eu fico impaciente porque ele está com dificuldade. Será que a gente faz isso? Aí a gente fala mais bravo, a gente grita. O que a gente está fazendo? Será que eu vou estimular o meu filho a aprender dessa maneira? Ele entra em estado de alerta, onde a energia cerebral, o corpo dele vai destinar a sua energia para a defesa. O coração vai acelerar, a pupila dilata. Ele não está dedicando energia para as regiões cerebrais de aprendizado. Ele não está sendo estimulado a aprender nada dessa maneira. Se eu grito com o meu filho para que ele me escute, para que ele aprenda, eu não estou ensinando para ele, eu estou provocando medo nele. E aí, essa energia que deveria ser deslocada para outras questões importantes, fica toda armazenada ali no corpo para se proteger. Ele está em alerta, está com medo de você. Tem estratégias que a gente pode utilizar para trabalhar com as nossas crianças, mesmo que ele seja difícil, mesmo que eu já tenha falado 50 vezes. Tem estratégias que a gente pode utilizar para contornar essa ferramenta aí do grito? Tem. Nós vamos chegar lá. Mais um. Punição física. E aí, e a palmada? Pode? Vocês já viram que tem a lei da palmada? Sabia que tem uma lei que proíbe bater nos filhos? Ixi, mas eu vou ser preso se eu bater no meu filho? Teoricamente até pode, sabia? Dá para pegar até um mesinho de cana. Ixi, existe essa lei. Se ela é cumprida ou não é outro assunto, mas existe. Mas vamos falar da questão emocional, psicológica. O que eu vou provocar no meu filho, ou em qualquer criança, caso eu queira ensinar através da palmada? Raiva,
culpa, vergonha, medo, ansiedade. Ensinei alguma coisa? Não ensinei. As crianças deixam de emitir o comportamento punido. Então fez bagunça, bati. Ela vai parar de fazer bagunça. É porque ela aprendeu? É porque ela entendeu que a bagunça não é legal, que aquele não é o momento, e aí em outro momento ela vai ter a oportunidade de ter aprendido e não fazer aquilo? O que aconteceu com essa criança? Ela ficou com medo. Por não terem aprendido correto, mas para escaparem dos tapas e das surras. E aí o que ela aprendeu quando o coleguinha dela faz alguma coisa que ela não gosta? Como é que ela resolve? Batendo. Nós estamos ensinando o comportamento o tempo inteiro. Não é aquela frase que a palavra educa, o exemplo arrasta. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Nós estamos atiçando aí as nossas memórias, as nossas reflexões. Olha só, pode passar. Quando acontece a punição física, nós passamos a criar nas crianças memórias. Nós estamos criando, cultivando memórias. Os filhos, então, e aqui estão todas as referências das pesquisas, tá? São dezenas de pesquisas, de anos de estudo, milhares de crianças acompanhadas no mundo inteiro, ao longo de muitos anos, pesquisas muito sérias, que vão mostrando para nós isso que no nosso íntimo a gente já entende, parece que a gente já sabe. E aqui as pesquisas estão comprovando. Os filhos tendem a repetir os comportamentos coercitivos. O que é coercitivo? De punição. Tendem a repetir dos seus pais, principalmente na resolução de conflitos com os seus pares. É o que nós estávamos dizendo. Ao lidar com outras crianças, né, ou com amigos, com irmãos, eles tendem a repetir. E a gente fala assim, fala baixo, menino, não grita. Gritando. Não bate, não morde. Mas a gente dá palmada, a gente bate. Como é que eu vou ensinar meu filho a respeitar o outro, a não ser violento, sendo violento? Faz sentido? Não faz. E muitas vezes nós fazemos isso. Infelizmente. Não estou criticando ninguém, gente. Estamos refletindo sobre esse assunto, tá? Para melhorarmos. A vida serve para isso. A reencarnação serve para isso. Outra coisa, será que problemas psicológicos são criados? Porque aqui, comportamento a gente vê. Mas o problema psicológico que acontece às vezes nas crianças vão aparecer futuramente. Não necessariamente ali na hora. Às vezes eles vão aparecer lá na vida adulta, lá na adolescência. E às vezes eu nem vou lembrar, nem vou ligar uma coisa com a outra. Não vou relacionar que às vezes o meu comportamento lá no passado está provocando reações lá no futuro. Será que problemas psicológicos acontecem? E aqui está a principal questão desse assunto. A violência doméstica e todos os tipos de coerção utilizados, a punição corporal, xingamentos, o grito, né, as punições verbais, também a pouca interação familiar. Às vezes, se está dando problema, eu mando para o quarto e o quarto resolve, eu não quero saber. Eu não me comunico com meu filho, eu não interajo com ele, eu não ensino, não explico, não gasto energia e tempo para poder motivá-lo a fazer de forma diferente. E também a negligência. A negligência, nenhum de nós aqui, eu espero, passamos por fazermos isso aqui com nossos filhos. Somos pais responsáveis, né? Mas tudo isso são fatores que contribuem para a manifestação desses problemas psicológicos. Quais são esses problemas, gente? O que a gente começa a ver nas nossas crianças? Quem quer citar alguma coisa aí? Ansiedade, o que mais? Síndrome do pânico, o que mais? Agressividade, irritabilidade, depressão, pensamentos suicidas. É ou não é? Mas criança tem pensamento suicida? Criança comete suicídio? E as nossas ações como pais influenciam também isso. A gente sabe das questões espirituais, das questões individuais, genéticas. Só que as questões comportamentais, o meio ambiente,
onde os nossos filhos estão, eles podem acionar ou esconder essas características neles. E em nós, e nos nossos parceiros, né? Então é isso aí. E aí então, existem esses comportamentos que a gente chama de comportamentos exteriorizados. São comportamentos que aparecem do lado de fora, do corpo, né? Que é a agressão verbal. Ah, meu filho xinga muito, briga muito, é muito irritado. Ou às vezes até agressão física. A escola me chamou porque meu filho bateu no colega. Destruição de objetos. A criança que sai quebrando tudo, os brinquedos nunca param inteiros. A criança mente. Por que será que a criança mente? Porque ela não tem segurança. Porque não houve diálogo. Ela não está segura naquele diálogo. Então ela passa a mentir, a se esconder. A criança começa a roubar. Pegar o brinquedinho, a borracha na escola do colega. Começa a ter esse tipo de comportamento. Comportamentos que são repetitivos. E diversas habilidades sociais que a gente considera como inadequada. Aquilo não foi legal. Então as crianças que sofrem esse tipo de interferência no lar, seja o grito, seja as palmadas, né, esse tipo de violência, começam a apresentar também esses comportamentos. E também aqueles comportamentos internos, internalizados. A retração social, a criança começa a ficar extremamente tímida, não comunicativa, ela não convive com os colegas, ela não socializa de forma adequada, né? Criança, como vocês disseram, então, apresenta quadros de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima. Ela não consigo ler. Eu não consigo escrever, eu não consigo fazer a minha tarefa. Às vezes ela até consegue, só que ela tem tanta culpa, ela tem tanto medo, baixa autoestima, que ela não se permite tentar. Às vezes a gente percebe isso, a criança sabe ler, mas ela fala que não sabe. Porque a autoestima dela está tão reduzida. E às vezes os nossos comportamentos como pais no lar podem contribuir para essa situação. Então, se a gente viu que tudo isso acontece e intimamente, lá na nossa consciência, nós sabemos tudo isso já, por que a gente pune tanto? Por que a gente insiste em ter esse comportamento punitivo? Porque é mais fácil. Porque é mais rápido. O que a psicologia comportamental fala para nós? Pode voltar, só para eu ler essa frase. Que a punição corporal tem um efeito imediato e é eficaz para o agressor. Gente, o que dá mais trabalho? Eu dar um grito e mandar calar a boca? Ou eu sentar aqui e abaixar o nível do olho, conversar, explicar, gastar meu raciocínio, minhas estratégias, o meu tempo para poder dialogar, ensinar, mostrar as consequências? É mais difícil, não é? O reforço positivo dá muito mais trabalho. Educar não é fácil mesmo não, gente. Se educar fosse só dar uma chinelada e botar de castigo em cima do milho, a gente estava fazendo isso até hoje. Não é? Quem é da época do ajoelhar no milho? Não precisa levantar a mão. Para não se comprometer. Mas a ciência está aqui para mudar os nossos comportamentos mesmo, né? Felizes daqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então vamos falar agora dos aspectos positivos. Falei de um monte de problema, não é? Agora eu vou tentar trazer algumas ferramentas de solução que a CNV, Comunicação Não Violenta, vai trazer para nós. A CNV fala que a comunicação não violenta, então, é manter a humanidade mesmo em condições adversas. Pisou no meu calo, é nessa hora que eu vou me provar. É nessa hora que eu vou parar e respirar e vou agir sem violência. Porque na hora que está tudo bem, que está tudo feliz, que está todo mundo tranquilo, que a família está maravilhosa, é muito bom ser o pai do ano, a mãe herói do ano. Não é fácil, gente. Mas a nossa prova está nos momentos de dificuldade. Nos momentos onde as condições adversas aparecem. Então, olha só, quais são as quatro etapas que a comunicação...
que a comunicação não violenta traz para nós? 4 etapas. Quando qualquer coisa acontecer na sua vida, qualquer coisa, qualquer problema, situação de conflito, primeira coisa, não reaja. A gente tem mania de reagir instantaneamente, não é? Isso vem lá do nosso instinto animal, a gente reage. Precisamos aprender a controlar os nossos impulsos. Primeira coisa, para e observa a situação. Eu vou explicar com mais detalhes o que é isso. Depois, você vai analisar quais são os seus sentimentos em relação àquilo. Às vezes eu preocupo só com o sentimento do outro, mas qual é o meu sentimento? Por que aquilo está me incomodando? Depois, quais são as minhas necessidades em relação àquela situação? E por último, quais são os pedidos que eu vou fazer? Deixa eu explicar, vamos lá. Está aí uma situação, exemplo. Uma mãe chega em casa e se depara, depois de ter explicado milhares de vezes, igual a gente faz, com 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e outras 3 bolas de meia perto da TV jogadas pelo filho. O que a gente costuma fazer? E aí? Menina, de novo, aquela meia, eu te falei, não é assim? Passa um, só para ver o que a gente faz. Ah, não está dando para ver. Quem já viu o filme, essa mãe aqui, ó, ela tem uma nuvenzinha na cabeça, que mostra os sentimentos dela aparecem, né? Aí quando ela tá brava, parece uma nuvem de raios e chove, todo mundo molha dentro da casa. Mais ou menos é assim, né? Quem aí estuda o espiritismo, a gente entende que o nosso pensamento emite, não emite? Não cria situações. Nós estamos criando o ambiente mental aqui, essa mesma nuvenzinha, acho muito legal. Vamos lá, passa para frente, por favor. Na fase da observação, o que essa mãe poderia fazer? Ela observou, então beleza, ele deixou as meias jogadas de novo, danado. E aí? Observou a cena, é isso que aconteceu. Próximo. Qual que é o sentimento? Ela vai parar e vai... O que eu estou sentindo em relação a isso? Obviamente ela está irritada. Está lá a irritação. Ela entendeu o sentimento dela. Parece bobo, mas nem sempre nós entendemos os nossos sentimentos. Nem sempre eu sei o que eu estou sentindo de verdade. Será que é tristeza ou será que é raiva? Será que é medo? Será que é solidão? Será que eu estou me sentindo solitário? O que é que eu estou sentindo? Nem sempre é fácil. Qual que são as minhas necessidades? Qual que é a necessidade dessa mãe? Ela quer organização? Ela quer ser ouvida? Ela quer ser levada a sério? Pode passar. Ela quer ser obedecida quando ela direciona uma tarefa. A gente não quer isso? Você manda uma coisa e você quer que seja obedecido. E por último, então ela vai pensar como é que ela vai fazer o pedido daquilo que ela quer. Ao invés de gritar com seu filho, ela pode falar assim, ó, filho. Ela acalmou, né? Então antes chegou, grita. A gente costuma chegar e gritar. Com o marido que esquece a toalha em cima da cama, a tampa do vaso levantada, com a esposa que está atrasada, 22 minutos depois do combinado. 22 eu fui generoso, né, gente? Não fui? A gente costuma gritar, resolver os problemas na irritação. Para, reflete. Filho, eu fico... Ela está comunicando com o filho. Tudo aqueles 4 passos. Está comunicando. Filho, eu fico irritada. O sentimento dela. Mostrou o sentimento. Estou irritada de ver essas bolas de meia sujas debaixo da mesinha. Porque eu preciso de ordem. Eu preciso de mais ordem no espaço que usamos. Aí está o pedido dela. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? É fácil, gente, fazer isso? Não é fácil. Igual nada na nossa vida é fácil. É fácil mudar um hábito? Não é fácil. A comunicação é um hábito. E nós só vamos mudar os nossos hábitos com treinamento. Será que os nossos filhos não são os melhores treinamentos que nós temos? Porque quando eu, lá dentro de casa, com os filhos, que eu nunca vou perder, eu posso falar o que for, ele vai... Minha cabeça funciona assim, né? Posso fazer o que for, falar o que for, que meu filho vai sempre me amar. Não é igual o cara da rua, que se eu falar grosso com ele, ele vai me meter o tapa na cara, não é assim? Aí com o cara da rua a gente fala mansinho, mas com o filho a gente solta os cachorros. Isso é hábito. Por isso que com os filhos, o lar, a família, é o que Deus nos oferece como melhor oportunidade de treinamento. Vamos treinar a nossa comunicação não violenta. Passe a compreender o que você está sentindo e contar para outra pessoa o que você está sentindo. E aí você faz o seu pedido para ela. Eu gostaria que você fizesse aquilo.
Vamos lá, nós estamos acabando. Eu ia fazer uma atividade que vocês vou pular por causa do nosso tempo. Vocês receberam no grupo da escola, da sala de vocês, esse link para que vocês colocarem sentimentos. Que a gente ia ver, e eu tenho certeza que isso ia acontecer, que algumas palavrinhas que seriam sentimentos não são sentimentos. Sempre nós colocamos palavras que não são sentimentos. Às vezes a gente acha que algum comportamento é um sentimento, mas não é. Só para mostrar que às vezes nós não conhecemos o que são os sentimentos de verdade. A gente não sabe o que a gente está sentindo. Nós não somos ensinados nas escolas, e essa é uma vantagem da nossa escola, porque aqui a gente trabalha muito os sentimentos com as crianças. Mas nem todas as escolas ensinam o que é o sentimento. E a gente cresce sem saber o que a gente está sentindo. E a gente tem dificuldade de nos comunicarmos por causa disso. E aí, para a gente finalizar, é importante nós entendermos que a vulnerabilidade, mostrar para o outro quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas vulnerabilidades, é um excelente caminho para a comunicação. Muitas vezes nós nos colocamos como rochas. Eu não mostro para o outro o que eu sinto, principalmente nós homens. É ou não é? Que a gente muitas vezes somos ensinados que o homem não chora, que o homem não expressa sentimento, que o homem tem que ser a fortaleza do lar. Pode ser a fortaleza do lar. Isso não significa que você não possa demonstrar os seus sentimentos. Muito pelo contrário. Quando nós colocamos aquilo que a gente sente, nós nos libertamos de muitas coisas. Então, mostrar a vulnerabilidade é importante. Eu vou falar 4 mitos para a gente finalizar. Primeiro, mostrar vulnerabilidade é ser fraco. Vulnerabilidade é fraqueza, e não é. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de não mostrar a vulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. O que está falando isso? Às vezes a gente acha que não mostrar sentimento é ser forte. É o contrário. Ter coragem de expressar o que sente é ser forte. Porque você se liberta de questões que podem ser grandes problemas na sua vida. Geralmente as mulheres têm mais facilidade de fazer isso. 2. Vulnerabilidade não é comigo. Deixa que os outros mostrem as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Eu não. Por quê? Mostre as suas fraquezas. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Se eu quero ser a proteção do meu lar, eu não tenho que estar bem emocionalmente? Por que os homens cometem mais suicídio que as mulheres? E muitas vezes eu posso buscar ajuda profissional, a terapia, um psicólogo, um psiquiatra. Por que não? Não existe mais aquela história de que psiquiatra é para cuidar de louco. Não existe isso mais, gente. Quem está pensando nisso está lá vivendo lá em 1850. Próximo. Eu me garanto sozinho. Não. Nós somos biologicamente criados para viver em sociedade. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Mais um. E aí nós vamos finalizar. Que saber lidar com a vergonha, então, é ser capaz de dizer: isso dói. Quem aí consegue dizer: isso dói, isso é difícil, isso é importante nós aprendermos. Isso é decepcionante, talvez seja até devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros, às vezes eu quero que o outro me aprove, que o outro veja que eu sou forte, que eu não sofro. Isso aí não é um valor que me controla. O meu valor é a coragem. Eu fui corajoso e eu não me envergonho de dizer isso. A gente pare de preocupar com a visão do outro. Mais um. Pode passar esse. Pode passar esse que nós já falamos. Para finalizar, Joana de Ângeles, então, lá no livro SOS Família, ela fala assim, em relação a tudo isso que nós falamos, em relação a gente conseguir mostrar as nossas dificuldades, vulnerabilidades, a aprendermos a lidar com os nossos pares, com os nossos filhos, de maneira não violenta, aprendemos a pararmos para entender o que a gente sente, expor para o outro de forma não agressiva, como nós nos sentimos, a evitar de todas as maneiras o grito e a agressão física com os nossos filhos. Tudo isso gera muito esforço para nós.
Mas nós não estamos aqui para nos esforçarmos e aprendermos? Não é nesse ponto que nós estamos falando, onde nós devemos buscar a nossa chave e parar de procurar em outras situações materiais da vida? Então a Joana de Ângeles fala que, para nós, não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, antes da criança estar lá no ventre da mãezinha, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres. O nosso maior compromisso da nossa vida é com os nossos filhos, que devem ser exercidos desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e cósmica, que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Desta maneira, então, nós teremos, lá na casa madrigal, na família, esse lar cheio de luz, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa forma de comunicação. O nosso lar vai estar sem rachaduras, para quem viu o filme está entendendo a referência. Cheio de luz, cheio de mágica e cheio de amor. Que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção, espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais.